Em 2018 ou 2019, não me recordo bem, eu publiquei um artigo falando de intelectuais indígenas, é uma revista da UNB, em que eu citava, por exemplo, diferentes discursos de, de sujeitos indígenas que tinham alguma voz dentro do país, né? E então eu parto do princípio de que essas lideranças, e eu estou falando agora assim que no caso do Ailton Krenak, que foi citado na época, ele nem tinha obras publicadas com seu nome, né? Eram conjuntos de entrevistas que eram coletadas, porque ele sempre foi um pensador, mas ele nunca. As editoras não tinham compreendido que a autoria não tem a ver com você escrever e você, né? Mas você pensar. Eu acho que o mais difícil é você pensar, né? E esses pensamentos, essas categorias de pensamentos, elas são construídas dentro de um povo. Então, até a formulação desses pensamentos faz muitos milênios, né? A gente não tem noção assim de qual é a idade de um povo indígena dentro desse território, sabe? Vocês ficam falando, a gente vê muito falar Amazônia, Amazônia. Gente, quem construiu a Amazônia foram povos indígenas, né? Hoje, do jeito que a gente conhece, então a gente não sabe há quanto tempo os povos indígenas estão aqui, mas a gente sabe uma coisa que o Raoni Bengokre falou, né? O Raoni Metuktiri, que é um grande intelectual que foi condecorado agora, inclusive, e ele fala, né? Nós fomos os primeiros a pisar nesse chão, nós fomos os primeiros a pisar nessa terra. E então esses pensamentos eles são muito elaborados, né? Coletivamente a partir de uma ciência que vem da própria floresta. Então, quando eles são reproduzidos na sociedade brasileira, né, quando eles são replicados, eles são compartilhados, eles vêm, né, dessa outra base científica que a academia ainda não conhece, ou que está passando a conhecer agora, né, diante desses conjuntos de legislações que têm mudado, e a própria mentalidade, assim, né, das pesquisas, assim, em torno disso, em torno da nossa existência. Mas esses intelectuais, né, eles estão reproduzindo isso, assim, e eu acho que quando a gente está falando de povos indígenas, a gente sempre vai falar de dois lugares, né? A gente está falando dessa enunciação de Estados-nações e as enunciações indígenas. E, inevitavelmente, elas estão imbricadas. Inevitavelmente, elas estão entrelaçadas, né? Falar do mundo indígena é falar também do mundo branco. Falar do mundo branco é também falar do mundo indígena, embora não aconteça, né? Mas a gente está falando do mundo indígena, está falando do mundo branco. O mundo branco está falando do mundo branco e esquece o mundo indígena, né? E eu vou usar o plural, né, para pluralizar as existências das nações aqui dentro desse território plurinacional. Então, para mim, a categoria de intelectual é uma categoria válida, mas a gente está falando de uma língua portuguesa cujas armadilhas, né, como denuncia a própria Silvia Kuzikank, quando ela está falando de línguas, as línguas dominantes, as línguas elas não elas encobrem, elas não designam, né? Então a gente sempre vai estar nessa armadilha da própria língua oficial. Então, quando eu digo, né, que a gente é intelectual, eu sei quais as armadilhas estão presentes aí. E os movimentos indígenas, inclusive os movimentos indígenas teóricos, eles vêm elaborando outras formulações dentro dessas próprias línguas que são extremamente, né, cheias de arapucas. No caso do movimento indígena teórico, assumir a Biayala é uma decisão coletiva, né, de como a gente vai entender o mundo. E da perspectiva indígena, a gente não tem medo de afirmar isso. Por isso que a gente não usa americano. Então, a gente também não tem medo de dizer, isso foi invasão. Porque essa é uma realidade para nós. Então, a gente não usa invasão, entre aspas, descobrimento, entre aspas. A gente fala, é invasão, né? Se o nosso povo estava aqui há milhares de anos, é invasão. Se o movimento indígena reconhece esse território como Biayala, eu não vou usar mais ele americano, mas essa assunção é de uma perspectiva indígena. Então, para mim, falta a academia um pouco conhecer as próprias teorias indígenas para, quando debater sobre esse assunto, entender que não se trata de, vamos discutir, mas uma posição mesmo, uma posição declarada do que isso quer dizer. E aí eu acho que para isso precisa de compreensão do que é essa defesa.
A gente acabou de estudar, fazer um seminário sobre o livro do Emil Kemek, que se chama Teorizando as Literaturas Indígenas Contemporâneas, e esses movimentos das teorias das literaturas indígenas acontecem em diferentes espaços, acontecem na Guatemala, acontecem no Canadá, acontecem nos Estados Unidos, acontece no Chile, acontece no Peru, acontece na Bolívia. Então, não é algo isolado, né? É uma cadeia e uma rede e que a gente vem, né, trabalhando as próprias lutas que são diferentes, mas que se assemelham no que diz respeito às colonizações do saber. Então, nesse caso, aproveito e deixo aqui, né, também a dica desse livro, essa referência do Emil Kemek, que também mudou de nome, né, nesse processo assim, de retomada, de renomeação, na assunção da própria língua materna para se renomear o corpo, como uma necessária e fundamental referência para a gente estudar, né, a teoria indígena. Eu acho que essa seria a minha problematização.